Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de segunda-feira, uma noite após o Grêmio ter vencido mais um clássico Grenal, uma coisa que, felizmente para a torcida do Grêmio, infelizmente para a torcida do Internacional, dá para dizer que é quase que corriqueira nos últimos anos, né? Especialmente de 2016 para cá, né? A supremacia nos clássicos grenais é absoluta do Grêmio. Internacional ganha um que outro Grenal, dá para contar nas mãos. Foi assim com o Odair, com o Cudê não ganhou nenhum. Com o Abelão teve um só e o Abelão ganhou. E agora com o Miguel Ángel Ramírez, 2 Grenais, 2 derrotas. E algumas coisas já começam a gerar debate, senhor Felipe Assunção, senhor Eduardo Magriço, em relação às declarações do técnico do Internacional. Eu nem quero entrar no ponto assim, se está certo ou se está errado, porque isso aí a gente mede ou a curto prazo, ou a médio prazo, ou a longo prazo. Porque o futebol é um moedor, então se tiver que ser a curto prazo, ele vai suportar um pouquinho e vai ficar e vai se mandar como o Cudê enjoou, ou viu que o grupo era fraco e se mandou, ontem até ganhou do Barcelona e tal. Na entrevista de ontem, o técnico Miguel Ángel Ramírez mostrou uma outra faceta em relação ao que nós estamos acostumados. A gente sabe, e os velhos diziam, que o treino também escalava. Só que a gente antes via treino. Então a gente sabia por que o fulano de tal estava crescendo de uma forma absurda e que ia ganhar a condição de titular. A gente via os meninos surgindo. Eu fiz 15 anos no setor e ia de manhã e de tarde em campos do Grêmio e do Internacional. Hoje não, hoje a gente não vê. Então tem que acreditar no que diz o técnico, no que dizem algumas outras fontes do clube e tudo mais. Ontem, na entrevista coletiva, o Miguel Ángel Ramírez disse que o melhor dos zagueiros nos treinamentos é o Zé Gabriel. E aí nós entramos numa nova fase. Os treinamentos valem mais do que os jogos, porque os jogos mostram que ele não é nem zagueiro. Ele tem dificuldade para subir para cabecear. A história de que ele passa certo é meia verdade, porque se ele errar o primeiro passe na partida, ele erra mais 2 ou 3. Foi assim contra o Juventude, foi assim contra o Grêmio, foi assim até contra o Olímpia, né? Quando eles resolveram tabelar ele, o Lomba e o Dourado dentro da área. Aliás, o Internacional tem gostado de viver perigosamente. Aquele passe no segundo gol do Dourado atravessado na frente da área não é a primeira vez que ele faz. E a outra coisa que deixou claro o Miguel Ángel Ramírez na entrevista, nega tudo aquilo que nós pregamos, esportistas, conselheiros, jornalistas, dirigentes ao longo dos tempos. O plano de jogo vale mais do que as melhores peças. Aí se perguntou para ele, jogam os melhores? Olha, depende. E aí eu entendi uma parte, porque também tem a diferença do português, eles raciocinam lá ainda do jeito que eles faziam, do jeito que eles acham que tem que ser. Eu sempre usava, e uso ainda nos meus comentários, que tem que ter casamento na zaga. Jeromel e Kahneman é um casamento, né? Um afina, outro engrossa. Adilson e Rivarola é um casamento. Figueiredo e Hermínio era um casamento. Figueiredo e Marinho Pérez era um casamento. E ele deixou claro isso, que serve para qualquer setor do campo. Então nós vamos ver sempre esse troca-troca no time do Internacional. Se o Maurício jogar com o Patrick e não casar, não vai jogar um dos dois. Vai jogar outro que case. Não interessa se é melhor ou pior tecnicamente. E no Grêmio é exatamente o contrário. Até eu ouvi críticas antes, durante e depois do jogo em relação à formação do time do Grêmio. Pois eu quero aqui cumprimentar o Thiago Nunes por ele ter entendido rapidamente o tamanho do Clássico Grenal. O Maicon pode estar se arrastando em campo. O Lucas Silva pode não ser o artigo. Mas tem uma coisa que eu aprendi no futebol desde sempre, desde que eu via futebol. É a bola de segurança.
Depois que viu que a bola andou e não deu certo, ele já botou o Darlan, ele já botou na outra partida. Eu acho, já projeto o time do Grêmio. Eu hoje me alço a comentarista e tal, mas eu sou repórter incorrigível. Então, estou sempre pensando no que os repórteres pensam também. Com Thiago Santos e Darlan, mesmo sendo decisão. Porque acho que aí entra a história do casamento. Acho que vai dar casamento aí. Mais o Mateuzinho que está recuperando e, pelo que disse o Thiago Nunes, de novo a entrevista, ele outra vez está pisando na área como ele viu lá atrás, quando ele veio de São Caetano e o Thiago Nunes trabalhava nas divisões de base do Grêmio. Então, ele entendeu rápido o que é o Grenal. Ele disse já antes do Grenal, uns 15 dias, o Grenal é diferente e assim tem que ser tratado. Ele tratou o Grenal como uma peça única, não como uma coisa dentro do contexto. Não, o Grenal é o seguinte, eu vou colocar 2 experientes e depois vou ver o que acontece. Ele foi surpreendido pelo Internacional, jogou bem o Nonato, é um jogador que acho que o Internacional tem que repetir essa meia cancha, mas já vi que ele não depende das peças. Primeiro é o plano de jogo e tal, é meio atrapalhado para a minha mente, assim, porque o Abelão veio aqui, fez o simples, quase foi campeão brasileiro. O ortodoxo Odair ganhava Grenais. Grenal ganhou 2, né? Mas pelo menos estava aprendendo a não ser tão surrado. E o Internacional agora parece que está com o lombo treinado. Porque no primeiro que ele treinou, a surra foi grande também, né? Tu diz dos 3 pênaltis não marcados. Não, do 5 a 0. O 5 a 0. Foi o primeiro Grenal. Mas ali ele era... Ali também ele tem que... Ali ele era um funcionário do clube, ele não era o técnico. Eu estou brincando, o Odair surpreendeu, acho ele um excelente treinador. Ali era o time do, como é que se diz, do interregno. Não, ali era o fato novo. Era o fato novo. E ali o seguinte... Mas era ele, né? Era ele. Não, né? a figurinha ficou. Era ele que sofreu tudo sem ter culpa do que aconteceu. E outra, depois, como interino, ele ganhou do Palmeiras um jogo que quase classificou o Internacional na Copa do Brasil. Ele é muito bom treinador. Eu acho ele bom treinador. Ele é muito bom treinador. Ele demonstrou ser bom treinador. Ele é um Mourinho pobre. Ele demonstrou Agora não é mais tão pobre. É que ele demonstrou ser bom treinador. Eu até acho que ele não tinha tamanho naquele momento. E acho que a envergadura dele aumentou um pouquinho no Fluminense e ainda não é a altura. Mas ele demonstrou ser bom treinador no Fluminense. Que eu acho que um grupo até com uma qualidade técnica inferior a do Encarou Inter, Jesus. E fez boa campanha. No próprio Inter ele foi muito bem. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil e terceiro do Brasileirão. No próprio Inter ele foi muito bem. E foi eliminado na Libertadores pelo Flamengo, né? Sabe o que o Odair me lembra? O Flamengo que na semifinal tocou 5 no Grêmio. Sabe o que me lembra o Odair no Internacional? O Claudião dos anos 70 conseguiu ganhar do Mestre Telê, fez um belíssimo campeonato brasileiro com o Internacional, não me lembro se foi 78, né? E se fez como treinador. Parou com 26 anos o Cláudio, né? Mas o Grêmio mereceu ganhar, porque já no primeiro tempo que o Internacional foi um pouquinho melhor que o Grêmio teve 2 chances claras para marcar gol. O Matheus Henrique perdeu, que todo mundo já tinha jogado a toalha. Quem estava vendo e estava achando que era colorado, que podia haver um milagre, houve um milagre. Bateu na mão do Lomba, porque se ele toca um pouquinho por cima é gol. Se ele toca para o outro lado é gol. Tem a qualidade do goleiro também, né? Mas, Rec, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rec. Boa noite quem nos assiste pela TV, internet, Facebook. Esse Grenal, a história desse Grenal está sendo contada sob a ótica do Internacional, por conta da série de Grenais que o Inter não vence, das derrotas que têm acontecido. E tudo isso está sendo trazido para dentro de um jogo que, na minha análise, foi um jogo muito parecido, que foi um jogo igual. Eu vejo, claro que eu gosto de ouvir quando se critica o Inter, quando se critica exacerbadamente o Inter, eu gosto mais ainda. Mas eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para falar o que eu achei desse Grenal. E eu não achei essa diferença absurda. Achei que o Inter entrou muito bem. Que o primeiro tempo o Grêmio não conseguiu jogar, seja lá por problemas da escalação do Maicon, estão se responsabilizando o Maicon
pelo não bom desempenho do Grêmio no primeiro tempo, mas eu acho que o Inter fechou os espaços do Grêmio, o Inter jogou muito bem. O lance do gol foi um lance muito bonito, eu tenho certeza que aquele lance é treinado, aquele lance não acontece por acaso. Né? Então tem mérito do treinador ali, tu vê uma jogada, o Edenilson está posicionado num lugar em que ele ganha do zagueiro, foi uma jogada muito bem executada, o Inter jogou bem durante muito tempo, o Grêmio não conseguia ter a bola, não conseguia trocar dois passes, não obstante a qualidade de Maicon e de outros que estavam, e de Matheus Henrique. E depois houve alterações no jogo, o Grêmio mudou com os mesmos jogadores, mudou a maneira de jogar, mudou a maneira de se posicionar, controlou o Inter no segundo tempo, e os gols não foram por conta desta vitória pessoal, por conta da estratégia do Grêmio. O primeiro gol foi uma vitória pessoal, única e exclusivamente em relação ao talento do Diego Souza, de cabecear, da impulsão que ele tem. Uma falta bem cobrada, o Inter se posiciona da forma como se posiciona, talvez ele tenha estudado isso, tenha dado um passo atrás, mas a vitória pessoal que ele tem sobre o zagueiro, seja lá o zagueiro que for, é dele, é mérito dele, não é demérito do Miguel Ángel e nem é demérito do zagueiro, do Zé Gabriel. Ele perdeu para um sujeito que pula mais que ele, aliás, ele pula mais que qualquer um no Brasil, o Diego Souza. Isso é uma qualidade que ele tem e que ninguém vai tirar dele, a jogada foi perfeita para ele. Acho que não se pode crucificar um zagueiro num lance daqueles, tá? Até porque se o Miguel Ángel determinasse, não, nós vamos fazer marcação individual e o teu homem é o Diego Souza, aí sim ele poderia ser responsabilizado. Mas a cabeçada foi no setor dele e no setor do Cuesta. Né? A bola chegou entre os dois. Né? Então, o gol foi ocasional, não foi resultado da supremacia de um time sobre o outro. E o segundo gol, o Grêmio dominava o jogo, pressionava o Inter. Quando tu pressiona o time adversário erra passe, que era o que o Kudê fazia com que o time adversário errasse passe. O Inter errou um passe, o Grêmio recuperou a bola. E aí está o grande talento do Ricardinho. Acho que a gente tem que prestar muita atenção nesse jogador, porque ele tem o faro do gol. Ele sabe onde a bola vai aparecer na frente dele. Eu não consegui ver qualidades técnicas, até porque a amostragem é muito pequena. Mas o que dá para ver é que ele tem o faro do gol. Quando a bola chega no Léo Pereira, ele já se posiciona dentro da zaga para chegar na frente do zagueiro. Eu sou velho, sabe, gosto de usar exemplos do passado, até para mostrar que sou velho mesmo, não tem problema. Baltazar Maria de Moraes Júnior. Chegou no Grêmio, às vezes tropeçava na bola, e aí começaram a botar a forca para cabecear e tal. E o Baltazar foi um dos grandes cabeceadores. E esse Ricardinho, se bem treinado, eu não vou dizer que vai virar um Baltazar. Eu estou dizendo que esses caras chegam do nada, dá força. Ele tem o faro do gol, que é o saber onde a bola vai. Isso não tem como explicar. Magritte, como é que ele consegue perceber onde a bola vai? Enquanto você vai falando, eu vou pedir para que coloque a imagem dele atravessando o campo ajoelhado. Aí o Bruno seleciona para a gente, mas não te interrompo mais. Além de ter uma história pessoal muito bonita, né? Hoje ele deu uma entrevista coletiva e no final da coletiva ele reforça a tragédia pessoal dele e reforça a recomendação para que as pessoas tomem cuidado, né? Então, é um menino de 20 anos e que vem com essa qualidade, com a desenvoltura que ele deu e passa esse recado que é importante para todos nós, né? Então, mas voltando à narrativa que eu estava propondo, os gols do Grêmio não acontecem em função do domínio que o Grêmio tem no segundo tempo. São gols que devem ser creditados à vitória pessoal do atacante sobre o zagueiro em função da qualidade do atacante. Né? E a gente não pode crucificar o Zé Gabriel e o outro zagueiro pelo gol, porque o gol faz parte. Estando em gramado de joelho. Eu não posso responsabilizar o Juan pelo gol que o Edenilson fez. O Edenilson não, pela jogada do Edenilson. O Juan tinha que marcar melhor o Edenilson e o Juan acredita muito na sua própria velocidade. Esse é o Ricardinho. Esse é o Ricardinho, olha só que cena. É uma cena de superação pessoal.
da angústia, dá um recado para nós de que a gente... Do sacrifício, né? A pandemia não acabou. Ele tem uma frase, quando o Renato coloca para ele que ele não precisaria voltar para jogar, e ele diz, não, eu quero jogar porque é o que o meu pai e o meu avô gostariam que eu fizesse. Então, tem uma estrutura de um caráter bem formado, uma personalidade bem formada. Tomara que ele tenha muito sucesso, isso vai ser bom para o Grêmio e vai ser bom para o futebol, que uma pessoa com esse tipo de atitude tenha muito sucesso, porque o sucesso de quem é bom inspira as demais pessoas. Então, que a gente se inspire aí nessa valentia do Ricardinho e nessa humildade, né? Quem se ajoelha, atravessa de joelhos, está dando uma demonstração de humildade. Rec, eu estava escutando a introdução do Magriço, acho que corroboro com ele, fez uma leitura muito equilibrada do ponto de vista... Professor Enio Kaufmann, de cabeça inchada, mas elogiando a tua manifestação. Muito boa também, faço elogio aqui ao vivo. E pegando o gancho do Magriço, e tu falaste que o Grêmio mereceu a vitória, também acho que o Grêmio mereceu por uma circunstância... Geral, né? No cômputo geral. Não, mas por uma circunstância onde o Magriço aqui colocou. Não foi uma supremacia tática, nem um envolvimento do jogo que fez com que o Grêmio fosse superior. E esse lance aí? Esse lance não foi pênalti. Não. Mas se ele cai... Se ele cai antes, né? Mas se ele cai e não levanta. A câmera pegou, não. Não, é que ali o grande X ali é o Jeromel sendo atrapalhado pelo Thiago Galhardo. Mas não foi pênalti, não foi um lance muito parecido com aquele lance do Juventude, que o goleiro afasta a bola antes de Isso, que o juiz deu pênalti e voltou, né? Agora, nesse gol aí, a gente não pode crucificar o Juan por esse lance, né? Foi uma bola de surpresa, né? Foi uma bola de surpresa, mas foi uma jogada que eu acho que o Inter treina essa jogada, porque ele estava muito bem posicionado. O Ferreira aí sempre querendo chutar. E muito bem também, estava bem no jogo. E aí ele cansou, não essa jogada, eu queria fazer a minha introdução, mas agora a gente já está vendo as jogadas. Essa jogada é o tipo de jogada que o Inter vem recorrente a jogos, que é o mano a mano, que aí é o dedo do treinador, um jogador de sobra. Foi o que o Fernando Diniz implementou muito parecidamente com esse esquema tático que o Ramírez coloca em jogo, que foi o Crespo chegar aqui e ter que usar 3 zagueiros, porque é muita facerice. E isso o Inter teve contra o Tátira, que é um adversário fraquíssimo, teve contra o Grêmio e nas 2 vezes deixou de tomar o gol. Olha só, olha onde ele vai. Ou seja, não se pode condenar o zagueiro, porque o zagueiro está na posição que o treinador mandou para ele cobrir a zona. Mas se condena o zagueiro... Mas Magriço, a tua colocação é pertinente, que aí foi virtude do centroavante. Só que tem uma questão, o questionamento do zagueiro que não é zagueiro é recorrente de falhas... que já vem há 2, 3 jogos. E aí que está o questionamento do Colorado, da torcida colorada e de Mas ele vai bem nos treinos. Não, mas o Ramírez, eu estou falando sério. Não, tu está ironizando no bom sentido. Não estou ironizando, a entrevista dele é o melhor dos treinos. Mas aí que eu quero falar pro Magriço. Mas são erros recorrentes. Erros recorrentes, Nesse aí é o oportunismo. Olhe no início da jogada, onde ele está, no início da jogada, quando a bola chega no Léo Pereira. Ele está lá fora. E aí ele corre. Não, mas aí o zagueiro que tem cacuete, Magriço. Colegial. O Magriço é qualidade do atacante, mas isso é cacuete de zagueiro. O zagueiro ali que de ofício... Não, mas ali falhou o Kahneman, ali falhou o Lucas Ribeiro. Cuesta também. E assim, tanto o Inter foi bem, que esse lance aí no final poderia ter sido gol e a gente estaria contando outra história hoje. Se bate nele, entra. Que eu queria fazer... Ele chutando, ele errou. Se essa bola entra, nós estaríamos contando outra história sobre o mesmo jogo. E eu acho que isso a gente não pode se permitir, porque aí eu olho o resultado no jornal e comento o resultado. Ou seja, se sai esse lance, se sai esse gol, a história desse Grenal... Mas tem uma estatística perigosa sendo construída contra o Miguel Ángel Ramírez, que até, vou te dizer, até aqui não perdeu nada. Pelo contrário, o único time eliminado da Libertadores foi o Grêmio. O Internacional segue na Libertadores, mas ele perdeu 2 Grenais
perdeu um jogo para o Juventude da Série A. Essa é a estatística que está sendo construída. Ele perdeu para times fracos. E está perigo na Libertadores, onde o grupo do Inter era o mais fácil de todos. Não tem perigo nenhum. De todos. O Magris fez uma boa leitura, tu ressaltou que o Grêmio Se empatar com o Olímpia, não. Se perder para o Olímpia, tem isso. O Grêmio mereceu... Não, empatar, tem que empatar. Se perder para o Olímpia... Mas não vai perder para o Olímpia. Não vai perder para o Grêmio mereceu a vitória. Pro outro pior, por Tátira. O Grêmio mereceu a vitória no Grenal porque soube ler o Grenal melhor que o Inter. E aí que porque entra... ele é da aldeia, não, mas ele aí não é do primeiro mundo. Deixa eu acabar agora o meu ponto de vista. O primeiro mundo, aqui. às vezes... Deixa eu acabar meu ponto de vista aqui como colorado. O Magris foi bem na colocação dele. Exatamente por isso, Magris. O Grêmio soube ler, não teve uma supremacia, né, tática e de envolvimento com o Inter, mas soube ler o Grenal. Tanto é que eu acho que o Thiago Nunes vinha com um propósito de time mais vertical, com maior velocidade, e ele repatriou as escalações do Renato no Grenal, meu ponto de vista como colorado. E aí, para mim, ali ele consegue ler o Grenal. Diferente do nosso treinador, que vem recorrente cometendo erros, e aí entra um pouquinho o que o Rec disse no início, aí é uma obsessão pelo plano tático e não saber fazer a leitura do jogo e a devida variação. Por exemplo, Magriço, claro que o Grenal é um campeonato à parte, a gente tem que se ler, o Grenal se vence, né? Se ganha, não, é uma disputa à parte. Agora, os erros recorrentes do Tátira, com um adversário fraquíssimo, para o Grenal foram os mesmos. O Inter fez uma leitura, tu mesmo colocaste, fez um domínio no primeiro tempo, não foi uma supremacia, mas teve um domínio, saiu ganhando. O que acontece no segundo tempo? Os mesmos problemas. O treinador vê que o time cai fisicamente, algumas peças decaem tecnicamente e ele mantém a intensidade do plano tático que não condiz com a leitura de jogo necessária. Todos nós sabíamos que o Grêmio ia propor o jogo no segundo tempo em busca do resultado do empate. O Inter continuou jogando em cima e o Grêmio dando um contra-ataque, e mesmo assim ele demorou para mexer. Tanto é que o passe do Dourado é decorrente de um Dourado que, cansado, Dourado vem cansando nos 20 minutos do segundo tempo. Então o treinador tem que ler um pouco as peças do seu tabuleiro e não ficar insistindo em algumas peças como o Zé Gabriel, que não está dando retorno. Aí não entra essa questão do mérito do jogador do Grêmio. O Zé Gabriel no primeiro tempo tocou uma bola no Jeromel, que é a bola que ele toca em todos os jogos. Ele tem uma ou duas entregadas por jogo. Não, mas aí o treinador tem que... Aí o treinador, como todo treinador é teimoso... Mas o Cudê também gostava dele. Tudo bem, mas aí ele está insistindo no erro e não está mudando. Tá, mas ninguém diz para ele, se aí não vai jogar. Mas é isso que eu quero concluir. Acho que falta aí um dirigente chegar a encostar no treinador e não colocar vai jogar ele, e pronto. Aterrizar ele. Eu acho que o nosso treinador tem que aterrizar um pouquinho, ele tem que botar os pés no chão. A questão da Ferrari, a questão de estar um pouco deslumbrado, que treinava um Del Valle e vem treinar o Inter, isso aí é papel do dirigente também, caminhar junto do seu subordinado, do plano de trabalho. Então, assim, Magriço, para mim, encerrada a minha parte, acho que o Grenal realmente foi equilibrado, mas está faltando o nosso treinador colocar os pés no chão e saber ver a variação de jogo. Doutor Roberto Sigma, estava sem o meu retorno aqui, desculpe, o senhor já está plugado há algum tempo. O senhor vai bem, doutor Roberto Sigma, ou está com a cabeça inchada? Vou bem, apesar do resultado do Grenal, eu vou bem, né? Vou bem porque ontem consegui tomar a segunda dose da vacina e acho que vou escapar dessa. Tomara, porque isso aí é um desespero que está acontecendo no Brasil, né? É uma pena, né, que nós tenhamos enfrentado dessa forma uma pandemia como essa que levou milhares de brasileiros, abalou inúmeras famílias, né? Mas então consegui tomar a segunda dose da vacina, é só aguardar 10 dias e posso sentar aí nessa cadeira que já sentei várias vezes. Certo, nós estávamos mostrando há pouco aí o Ricardinho atravessando o campo de joelhos, justamente nesse mote que o senhor nos traz mais uma vez à baila aí. Ele perdeu o pai e o avô e ontem fez o gol da vitória do Grêmio e prestou uma homenagem ou fez uma demonstração pública do que significou tudo aquilo para ele e o que significa para todos nós, né? Só de olhar essa cena aí dá vontade do cara chorar, né? É uma coisa triste. Mas, doutor Sigma, o que mais lhe preocupa e o que lhe agrada, se é que tem alguma parte que lhe agrade
nessa arrancada de Miguel Ángel Ramírez, porque vamos dizer que seja uma arrancada, 3 meses, né? 1 mês e meio do Grêmio e 3 meses do Internacional. Tem um grande dirigente... Olha aqui, doutor, antes, só para o senhor ficar nervoso aqui, ó, olha o que o senhor vai perder aqui, ó, chocolate Neugebauer. O senhor não vê... Mas o que é melhor que a vacina. Na minha época de guri, né, um dos programas que o colégio fazia, né, era visitar a fábrica da Neugebauer, né, e nós saíamos de lá repletos de chocolate que eram presenteados, né. Então eu tenho uma lembrança muito boa, né, do Neugebauer, gosto muito dos produtos, né, eu estou perdendo de fato, né, algo muito bom. Bom, o que é seu está guardado, viu, doutor? Tá bem, espero que seja chocolate. Só. Não, é só chocolate. Não se assusta que é só chocolate. Doutor, tá aqui, tá mostrando aí o Neugebauer. Até já vou entregar um kit, que é o do Felipe Assunção, porque depois o do Magrício eu entrego, depois de mostrar o produto aqui. O Magrício está mais pertinho de mim aqui. Doutor Cingolin, interrompi. O que o senhor gostou, o que o senhor viu de progresso? Um grande dirigente do Internacional, em termos de ter mudado a história do Internacional, ter transformado o Internacional em um clube vitorioso, e eu fazia parte dessa diretoria, né, dizia o seguinte: a escolha do treinador é quase como colocar uma venda nos olhos, colocar a mão num saco cheio de treinadores, tirar um que pode dar certo e pode dar errado, né? Então, o treinador, né, que é cercado de uma série de aspectos subjetivos dentro do vestiário, no comando dos demais jogadores, na aceitação pelos jogadores, né, às vezes dá certo, às vezes dá errado, como eu já falei, né? Então eu não culpo o treinador, né? Eu só faço eu sou torcedor, né, embora eu já tenha sido vice-presidente de futebol. O que me interessa é o resultado. Então, essas análises que são feitas a respeito do jogo, que nem o Grenal, ganhou por um detalhe, se aquela bola entrasse, podia ter mudado a história do jogo. Sim, né? Se tivesse caído o estádio, mudava a história do Internacional, né? Então, é assim, o que e não tem justificativa ou análise que altere o resultado. O que importa é que na gestão Marcelo Medeiros / Barcelos, vice-presidente de futebol e agora presidente do Internacional / João Patrício Hermann, em 20 grenais nós perdemos 10, empatamos 7 e ganhamos 3. Essa é a trajetória do Internacional, que é absolutamente incompatível com a hegemonia do futebol gaúcho que nós conquistamos ao longo dos anos. É obrigação do Internacional ganhar Grenal e é obrigação do Internacional ganhar o Campeonato Gaúcho. Não adianta ter grandes sonhos, almejar, né, Libertadores, ou seja lá o que for, se não começar pelo mínimo, que é ganhar o Campeonato Gaúcho, né? E eu lembro quando eu era vice-presidente de futebol em 2011, que nós tínhamos uma situação muito parecida com essa. Um primeiro Grenal jogado no estádio Beira-Rio, né, em que nós saímos em desvantagem para o segundo, e o Renato dizia que ia ser campeão gaúcho porque o seu grupo era um grupo vencedor, né, e nós conseguimos, apesar da vantagem, sair do estádio Olímpico carregando a taça. Foi um grande Grenal, onde os jogadores jogaram com muita vontade de vencer. Então, esse eu acho que é o papel do treinador, é o papel dos dirigentes do Internacional, né, para que mude, que coloque, que contamine o grupo com essa vontade de ganhar, né? E isso é um papel que compete aos dirigentes. Agora, é claro que o técnico, né, tem uma responsabilidade limitada no que aconteceu, né? Mas eu acho que ele tem uma responsabilidade pelo seu jeito de ser. Eu acho que ele é um técnico que tem convicção. Só que a convicção, como já foi dito, quando ela é inflexível, ela é muito semelhante à burrice, à teimosia. E me parece, e o
o Colorado que me antecedeu, né, Felipe Assunção. Falta elasticidade, falta ver o jogo. O Internacional tem um jeito de jogar com o Miguel Ângelo que é sempre o mesmo. Como se os outros times, o outro treinador não analisasse o jogo e não soubesse que dessa forma que o Internacional joga, só existe uma maneira de derrotá-lo e consegue fazer. E o Internacional nunca surpreende, porque ele não mexe no jogo, essa mania de sair com a bola no pé, o goleiro sai com a bola no pé, o que é muito temerário, o zagueiro e os zagueiros que nós estamos jogando, né, tem uma capacidade limitada para sair com a bola no pé, né? Não é nenhum Bolívar, não é nenhum índio, é muito temeroso, Então, o que eu acho que falta dentro desse retrospecto, né? Primeiro é um dirigente vitorioso. O Barcelos, que dirige o Internacional, é um derrotado no futebol. Na sua vice-presidência de futebol, ele não ganhou nada, e nem muito menos ganhou o Grenal. Enfileirou derrotas nos Grenais. Eu acho que a diretoria atual também cometeu um erro, né? Quando eu fui anunciado pelo José Aquino, que seria vice-presidente de futebol, eu falei com o treinador do Grêmio, o atual treinador do Grêmio, tive uma conversa por telefone com ele, porque ele era um dos cogitados. Não tinha convicção com relação ao Abel, porque as 9 vitórias enfileiradas do Abel, elas se deram depois da eleição. E, com certeza, se eu fosse vice-presidente de futebol, eu não tiraria o Abel. Porque o Abel tinha superado, teria enfrentado e soube muito bem lidar com esses aspectos subjetivos do vestiário. Ele tinha o vestiário na mão. Então, o Abel era para permanecer. E ele, ao contrário do Cudê, ele fez um feijão com arroz muito bom. Porque se tu abre a tua despensa e tem arroz e feijão, né, não adianta tu querer fazer um prato francês, querer inventar, fazer alguma outra coisa, porque tu tem arroz e feijão. E nós temos um plantel limitado. Então, vir para cá sob a pecha de moderno, de que joga o futebol moderno, que se joga na Europa, que arma o time dessa forma, né? Só é possível se tu tiver um plantel capacitado tecnicamente. Nós não temos. Foi exatamente o que o Abel fez. Na época eu me lembro que ridicularizavam o Abel porque ele não sabia o nome dos jogadores, porque ele chegava e conheceu. Mas ele, em pouco tempo, tomou conta do vestiário e armou aquilo que é o feijão com arroz. Bem, tanto que nós disputamos até o final o Campeonato Brasileiro, graças ao Abel. E o único Grenal que ganhamos nesse período, ganhamos graças ao Abel. Então, com todo respeito ao presidente do Internacional, que eu acho que é um derrotado em termos de futebol e contamina com seu espírito de derrota, né, todo o vestiário, assim como eu acho que João Patrício Verno, a quem eu comparo ao Marco Maciel da política, porque ele é o primeiro da fila, é o primeiro a levantar a mão para compor qualquer diretoria. Ele está sempre nas diretorias. Mas também eu não sei o que ele fez para o Internacional. Tanto que durante a campanha ele já era o vice-presidente de futebol e com um verdadeiro recheio de cavalo de Troia, ele não foi anunciado. Por que ele não foi anunciado? Porque nós sabemos que ele é limitado no futebol. Tanto sabemos que ele não se posiciona. Ele tem que vir a público. Ele tem que dar apoio e dar alguma esperança ao torcedor. E isso não está acontecendo. Então, eu quero que o Internacional seja campeão gaúcho, mas eu te confesso que não sou esperançoso. Não pelo Miguel Ângelo Ramírez, né, mas pelo entorno. O entorno não é suficientemente, né, preparado e capacitado para fazer o técnico lidar com o grupo, armar o grupo para ganhar, né? Então, isso é uma verdade, né? Há técnicos que são técnicos muitas vezes inexperientes, que são técnicos desconhecidos, que dão muito certo. Mas o dirigente,
Ele não pode ser daqueles que o técnico mal e mal cumprimenta. Para aqueles que defendem e que dizem que o Miguel Ángel Ramírez não tem responsabilidade, eu lembro que nessa última campanha, né, para a presidência do Inter, em que eu acompanhava o Aquino, eu conversei com o Tinga, que é um amigo, trabalhou comigo, né, é uma pessoa, um ser humano de muita responsabilidade, e ele não se furtou de uma conversa conosco antes do resultado da eleição, né? E o Tinga me chamou a atenção, quando nós falávamos em possibilidade de técnicos, para uma coisa que eu vivi no Internacional. Porque eu vivi isso quando trabalhei com o Fossati, ou quando o Fossati trabalhou comigo, né? Ele me relembrou, doutor, o técnico estrangeiro, ele tem uma desconfiança muito grande com relação ao clube, à estrutura pré-existente. Ele desconfia de tudo. Então ele traz o grupo dele, que é um grupo fechado, que pouco interage com o Internacional, com o grupo do Internacional, com as pessoas que fazem parte da administração do Internacional, né? E isso é nocivo para um vestiário que se quer, né? Então, outra coisa, né? Que dê a base do Internacional. Que dê a base do Internacional do ponto de vista da revelação de jogadores, mas de forma eficiente, né? Ao ponto de ter jogadores que possam suprir, né, assim, a aridez do nosso plantel. E nós só temos aridez no plantel porque as finanças do Internacional são caóticas, né? É triste de ver a situação financeira do Internacional. Bem, tem pandemia no meio, né? Tem dívidas que são anteriores, mas também tem a digital do atual presidente do Internacional, o Barcelos, porque antes de cuidar do futebol, ele foi responsável pelas finanças do Internacional. E a única coisa que fez foi agravar ainda mais o déficit e depois, como vice-presidente de futebol, realizar contratações e renovações de contratos absolutamente lesivas à saúde financeira do Internacional. Então essa é a história real. É claro que o jogo podia ser diferente. Bastava ganhar, bastava fazer gol, né, para o jogo ser diferente. Se ele jogou igual ao Grêmio, se não teve supremacia tática, se não teve supremacia técnica, o que me interessa é que o Grêmio, que saiu perdendo, lamentavelmente soube se recuperar e saiu vitorioso do estádio Beira-Rio. Essa é a história que entra para a estatística, né? O resto, se o jogador tal está jogando melhor, não está jogando melhor, isso é para consumo interno. Isso não consola o nosso torcedor que está cansado de ver o Internacional derrotado, né? O único lapso que nós tivemos nessa história toda foi a época, o período curto do Abel, onde nós, de alguma forma, voltamos a disputar grandes títulos e, graças a ele, é que nós estamos na Libertadores. Doutor, a pergunta para o senhor, para o Felipe Assunção e também para o Eduardo Macrício, e aí falo em linhas gerais do futebol, não só do Miguel Ángel Ramírez no Internacional. Não há que se ter paciência, porque todo mundo diz assim, não adianta trocar por trocar. Virou até a norma agora não poder trocar de técnico, pode trocar uma vez só no Campeonato Brasileiro. Vale a pena agora trocar de técnico antes do Campeonato Brasileiro por receio que dê errado e depois só pode trocar uma vez? Ou vale a pena insistir numa modernidade que pode estar se avizinhando ou estar complicando definitivamente a produção do Internacional? Felipe Assunção, e depois o Macrício pode falar até... O Grêmio não vive esse tipo de problema, porque o homem ganhou 7-7, né? Então, já se afirmou rapidíssimo o Thiago Nunes. E mesmo que fraqueje aqui ou ali, ou que perca o campeonato, já adquiriu uma certa estabilidade, classificou na Sul-Americana, que tinha que classificar, ganhou de quem tinha que ganhar, ganhou as duas do Lanús, ganhou do Internacional, enfim, encaminhou-se bem nesta arrancada. O do Inter está periclitante, por isso tudo que nós ouvimos do Dr. Sigma, pelas manifestações que nós vemos nas ruas aí dos torcedores, que meio que se orquestraram também, né? Porque um grupo falou, outro fala, outro vem e fala. Torcida organizada também tem disputa entre si. Um grupo lança uma nota, o outro tem que lançar, mesmo que às vezes não pense exatamente parecido. Mas eu não estou nem criticando.
Se há essa disputa, bom, esse é outro problema. O que eu quero dizer é o seguinte, o que fazer para ser melhor para o clube? Há que se ter paciência, paciência tem limite, já dobrou o cabo da Boa Esperança, as declarações dele preocupam até que ponto que jogador de treino pode ser jogador de jogo, que as duplas têm que funcionar ajustadamente nos jogos, enfim. O papel do gestor é equilíbrio, é resultado. O gestor é um mediador dessa questão. O Sigma aprofundou bem a questão do resultado. E o que acontece? Se o treinador, esse treinador no meu papel como torcedor colorado que vem acompanhando, esse treinador foi contratado lá no final do ano. Lá no período de eleição ele já era a convicção da direção. Então se a direção desde lá construiu um projeto, um planejamento com ele, ela tem convicção e tem confiança. Agora, a reciprocidade dessa confiança ela vai se construindo no andar da carruagem do trabalho. E o que nós estamos assistindo é isso. Está havendo um certo desequilíbrio. O treinador, aí o Sigma aprofundou um pouco mais a questão do histórico, dos resultados negativos, mas o que nós estamos enxergando hoje desse treinador é um desequilíbrio. É uma obsessão pelo plano tático e não se lê um Grenal, não se lê a dimensão. Como o próprio Sigma disse, vamos ganhar primeiro o Gauchão, vamos primeiro ganhar em casa para depois prospectar algo maior. Então eu acho que está faltando, nesse momento, é uma leitura da realidade do que é o clube, Esporte Clube Internacional, e uma leitura, por exemplo, do que é o redor aqui da aldeia, como se diz, porque o treinador tem que colocar os pés no chão. Porque o que ele vem executando no plano tático é recorrente do plano de gestão dele. Eu acho que ele está um pouco perdido. Então, em resumo, Rec, não é dar o tempo. Se ele não tiver resultados, tem que haver, sim, uma ação da gestão. E a gestão é ela quem está lá no dia a dia para ver se ele tem o grupo na mão, para ver se realmente o que ele está implementando como plano tático e como resultado é aquilo que a gestão tem como projeto. Então, a gestão tem que vir dar o respaldo. E ontem era dia de um presidente e um vice-presidente de futebol político vir dar o respaldo para o seu cliente, para o seu associado, não um executivo. Então, é isso. Eu acho que ninguém mais que a gestão tem que vir dar o respaldo. E o respaldo vai vir agora. Ou vai ter resultado positivo contra o Olímpia ou no Grenal, ou não tem isso aí. O futebol é resultado. Magriço. Bom, a pergunta que tu coloca... Está gostando dessa semicrise aí já do Internacional? Crise no adversário é sempre bom, mas a gente tem que aprender, com a crise do adversário para que quando acontecer com a gente identificar os sinais e resolver rapidamente. Veja que eu falei semicrise, porque eu já disse, o Internacional não perdeu nada ainda, mas pode vir a perder tudo. Assim, a gente não consegue saber o futuro. A gente consegue projetar o futuro, ter alguma opinião sobre o futuro, mas a gente vive o presente e a gente lembra o passado. Então, essa pergunta que tu faz, tem que trocar agora, tem que esperar, não tem resposta, porque a gente não sabe quem vem, ou se o treinador consegue dar a volta por cima, consegue dar resultado ao trabalho que ele está implantando, isso a gente não consegue saber. Agora, a gente só vai conseguir saber depois. Eu entendo que um time só tem que trocar de treinador em 3 situações. Quando entra em rota de colisão com a direção, quando entra em rota de colisão com o grupo, ou quando é rematadamente incompetente, quando é sabidamente incompetente. Nessas 3 situações, tu tem que trocar o treinador, senão a coisa vai estourar lá adiante. A última é resultado que tu colocasse. Não, mas às vezes o resultado não vem da incompetência, o resultado vem da construção do time. E aí vem o gancho que eu quero colocar. Vamos comparar a situação do Thiago Nunes com a situação do Miguel Ángel. O Miguel Ángel veio com a missão de mudar um modelo vencedor do Abel. O Abel trabalhou 2, 3 meses e teve sucesso. E o Miguel Ángel veio exatamente com a missão de mudar. Olha a dificuldade da proposta que impuseram a ele.
Enquanto que o Thiago Nunes, ele chega dizendo que vai manter aquilo que o Renato fez, que era um momento que não estava tendo sucesso. Mas o Thiago Nunes teve a tranquilidade de dizer o seguinte, olha, e ele disse ontem na entrevista, o trabalho que foi feito aqui é de alto nível, eu recebi um grupo pronto e tenho a oportunidade de trabalhar. Ele não recebeu a missão que a diretoria do Inter deu para o Miguel Ângelo de mudar aquilo que o Abel vinha fazendo bem. Então ele consegue, mantendo o mesmo esquema tático, o mesmo desenho, praticamente com as mesmas peças, coloca o Maicon em campo. E por que coloca o Maicon em campo? Porque ele não pode brigar com os líderes do grupo, ele tem que trazer esses caras para dentro do grupo, principalmente no Grenal. Se entra sem o Maicon e perde o Grenal, pô, é a primeira coisa que acontece, olha aí, ó, não me botou, olha o que aconteceu. Né? Então, o Thiago Nunes tem essa tranquilidade de trabalhar, de dizer que ele está mantendo a estrutura do Renato com a liberdade de mudar aquilo que ele quer no tempo que ele quer. Né? E está tendo essa sequência de bons resultados, de 7 bons resultados. E o Miguel Ângelo não. Ele parte de um grupo vencedor, de um esquema vencedor, e ele é obrigado a mudar isso e ter sucesso muito rápido. Se tem que mudar o Miguel Ângelo ou não, acho que se mudar, quem vier não vai conseguir fazer o que se quer que faça. Né? Então, e tem mais um agravante na situação do Internacional, e que eu falei isso na última vez que eu estive aqui, é que o Inter tem um novo modelo de negócios, de achar jogadores aí pela América Latina, promover esses caras e vender. Né? E o Miguel Ângelo foi contratado com esse viés. Né? Então ele tem ainda essa missão de colocar na vitrine. Falta mais um componente. O componente é do dirigente forte, do dirigente que banque o treinador diante do mau resultado, que venha e diga, não, nós contratamos o REC, contratamos o Eduardo Magriço, porque nós vemos nele as seguintes qualidades e essas qualidades vão se mostrar lá adiante. Ontem, a direção do Inter perdeu a oportunidade de dizer isso. Olha, escolhemos o Miguel Ângelo por essas qualidades. E essas qualidades vão aparecer ao longo do trabalho. Não, colocou para dar entrevista num momento de absoluta crise. Né? E olhem as diferenças entre Grêmio e Inter, né? O vencedor, o que vem substituir o ídolo, sem a missão de derrubar o que o ídolo construiu, e o outro que vem substituir o ídolo, que o Abel é um ídolo, com a missão de destruir e reconstruir o que o Abel fez. E não veio a direção para dizer o seguinte, olha, nós queremos isso por causa daquilo, nós estamos enxergando lá adiante. Colocou um sujeito que nem do Rio Grande do Sul que não conhece a aldeia, que a aldeia não conhece ele, para dar uma entrevista absolutamente protocolar. E é óbvio que vem essa avalanche de críticas que está havendo, né? Por um resultado, pessoal. Ganhar e perder Grenal é da vida. Agora, já ganhei e perdi tantos. É da vida. Por mim não tinha mais Grenal, porque eu acho que Grenal só tumultua o trabalho de longo prazo. Por mim acabava, esse aí é o último Grenal, não precisa mais Grenal. Porque só tumultua o trabalho. O trabalho bem feito é destruído no Grenal. E o trabalho mal feito é exaltado no Grenal. A gente perde a capacidade de refletir sobre as coisas e foca no resultado. Se é para focar o resultado, eu não preciso ver o jogo. Eu vou lá, olho no jornal, 2-1 está aqui, e eu comento tudo sobre o 2-1. Né? Acho que a gente tem que olhar o jogo, tem que ver o que aconteceu no jogo, porque senão não tem por que o sujeito ficar me ouvindo sentado na frente da TV, uma coisa que ele pode ter informação em 1 segundo lendo o jornal ou vendo na internet. Nós temos que comentar, saber o que aconteceu, especular por que aconteceu, especular o que teria acontecido. 7h50, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos na sequência com o Dr. Sigma respondendo, porque o Felipe respondeu, o Magriço respondeu, o que fazer, né? Porque qual é a melhor medida a ser tomada e como funciona na prática, né? Porque esse técnico do Internacional ele tem 2 anos de contrato. Ou se adquire credibilidade, se dá confiança ao treinador, ou ele vai ter uma vida difícil o tempo inteiro aqui. Será? Bom, já voltamos.
Preste bem atenção, hein? É até segunda-feira que vem, na verdade, até domingo, na hora do jogo. Quem der palpite depois do apito final, apito inicial do juiz, não vai concorrer à bola Nedel. Então tem que acertar o placar. Manda um comentário, manda o score e tudo mais. Eu não sei se eu me fiz entender bem durante a semana, mas era para os 2 grenais, né? Então era uma regra que estava estabelecida aí e eu posso ter me passado. Mas se me passei, vem outros sorteios pela frente aí e quem merecer ganhar, vai ganhar. O sortudo vai ser sortudo hoje ou vai ser sortudo segunda-feira, porque é só um ganhador, então não complica tanto assim. Bolas Nedel. Nedel é a marca oficial de 22 federações brasileiras de futebol, futsal, futebol 7, handball e vôlei. Consolidada no segmento esportivo de bolas, é a marca em franca expansão e se consolida como marca mais vendida de bolas profissionais. As bolas Nedel obedecem os padrões FIFA e CONCACAF utilizados em competições profissionais no mundo inteiro. Bolas Nedel, produtos elaborados por brasileiros. Nedel, marca de profissional. Bolasnedel.com.br, o telefone 51 36 37 2900. Nedel, da cidade de Feliz para o mundo. E temos sorteio da Nedel para o Grenal. Na verdade, para a decisão agora do campeonato. Somando-se os 2 grenais, mande novamente um comentário na live do Cadeira Cativa no YouTube, cadeiracativa.com.br e na live do Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, com o palpite para o clássico Grenal decisivo da Arena no próximo domingo. Então, os que acertaram no vencedor do primeiro confronto seguem na disputa. Quem acertou 2-1 para o Grêmio vai lá e continua na disputa. Também pode voltar a concorrer, né? Quem acertar no segundo Grenal concorre à bola Nedel. É para justamente oportunizar que mais gente concorra a essa magnífica bola Nedel. Nedel de Feliz para o mundo e com uma bola, toda criança fica feliz, né? Ainda é assim. Alguns não tem mais campo de vários e tal, mas entrega a bola aí que fica tudo numa boa. Deixa eu mostrar aqui os chocolates da Neugbauer para o Magrício se locupletar. Mostra aqui, Chuchuzinho. Eu não. Eu chego em casa e não tenho essa então um pouquinho para cada um. Batei para todo mundo aqui. Esse aqui é o ao leite. Tá aqui. Esse aqui é o com amendoim. Bibis de barra com amendoim. Olha aqui. Esse aqui é o Dark. Chocolate maravilhoso, esse crocante, sensacional, né? Aqui está o esticadinho de morango. É o mesmo que levou aí o Felipe Assunção, literalmente igual. E aqui tem um bibis. Aliás, na verdade, nessa caixa aqui veio 2 de amendoim. Acho que estão desconfiados aí que o Magrício está precisando dar uma fortalecida no cadáver. Amendoim sempre é bom, né? Sempre é bom. Então... Mas o Dr. Sigman falou da visita que as escolas faziam a Neugbauer. E eu me lembrei agora de que nós íamos na venda, no tempo que tinha venda, e a gente comprava o chocolate Refeição, que era o pequenininho aquele, na embalagem branquinho, ainda tem. Mas aquilo me remete à infância, de que tinha um troco, a gente levava um chocolatinho Refeição, que era 20 gramas, era um chocolate bem pequenininho, que numa embalagem branca. Vinha uma embalagem branca e depois ele era envolto num... Muito obrigado. Nada. Não, é sensacional. E ainda é igual. Ainda é igual. O sabor está um pouquinho diferente, mas eu vendi, eu era bodegueiro, né? Desde que nasci. E ganhava de troco, eu ia buscar pão para ganhar o chocolatinho. Quando eu nasci, o meu pai foi mostrar essa formosura para os clientes. Neugbauer. Quando a família Neugbauer veio da Europa para o Brasil, trouxe a receita do verdadeiro chocolate. Assim foi criado o chocolate Neugbauer, cremoso, macio, que derrete na boca. Por isso pode-se dizer que a Neugbauer sabe a combinação perfeita de ingredientes para quem aprecia o autêntico chocolate. Já são 129 anos de história desde a fundação dessa que foi a primeira fábrica de chocolates do Brasil. A Neugbauer traz consigo toda a tradição, o sabor e a qualidade de produtos que conquistaram os gaúchos. E hoje, a Neugbauer leva a sua marca para outras regiões do país e do mundo. Neugbauer, nossa história é chocolate.
Ainda hoje no programa teremos a participação do Edenilson e do Ricardinho. O Edenilson teria tido um quiprocó com o Tyson. Eu vejo isso como positivo, porque está todo mundo dizendo que o grupo do Inter é muito quieto, que ninguém se manifesta e tal. Se chegou o Tyson para dar uma agitada, me parece que é uma agitada positiva, porque ele é prata da casa, ele sabe as dificuldades, ele conhece a aldeia, acho que é legal. E o Edenilson tem tamanho para discutir, não tem problema nenhum. Claro, não pode agredir verbalmente, ou chamar de bunda mole, por exemplo, porque vocês são os frouxos, aí já vai para o pessoal. Agora, se foi, como me disseram, uma gritaria, aceitar a virada do jeito que aceitaram, que não sei o quê, aí... Edenilson, se o Edenilson estiver desconfortável no Beira-Rio, por favor, procura aí um agente gremista, um agente aqui, ele é muito, mas muito bem-vindo na Arena. Tem mais algum? Yuri Alberto também te interessa? É um bom jogador, mas o que... Galhardo? Rodinei tu contrataria? Não. Mas Cuesta, Vitor Cuesta? Eu acho que o Grêmio está bem com os dois zagueiros aqui, e mais o que está vindo. Eu acho que não seria Patrick é um jogador que me interessa também, mas o jogador do Inter que eu mais admiro é o Edenilson. Então, tu não votou em alguns jogadores do Inter no melhor do Brasileirão, não? Do Brasileirão ou do Gauchão? No Brasileirão também, não. O Patrick jogou. Não, eu não votei num dos melhores do Brasileirão, votava antigamente. O Patrick... Porque eu tô pegando aí a certa ironia do REC, o Inter foi vice-campeão brasileiro. Mas qual é a ironia? Onde tem ironia? Não, alguns jogadores, o Patrick... O Edenilson. Eu estou pensando os melhores. O Yuri Alberto eu gostaria. Eu acho que jogariam no Grêmio. Eu gostaria e o Edenilson eu quero. Não tem nada de ironia, nada. Não tem? Nada, pelo contrário. Ele falou de um jogador do Inter, o Edenilson. O Celay não é a primeira vez que eu falo, que Dourado e Edenilson jogariam no time dele. O Dourado seria o volante e o Edenilson o lateral direito. Na época que o Grêmio não tinha bons laterais direitos. Mas eu não botaria o Edenilson. No REC tem que fazer essa pergunta, porque às vezes o cara não sabe se ele está ironizando. Pelo contrário, eu critiquei... Eu não estou te xingando, eu não faço a defesa de ninguém aqui, eu estou te perguntando. Acho que o Edenilson acertaria o meio campo do Grêmio. Acertaria, ele é um acertador de time, acho que ele é excelente jogador, eu ficaria muito satisfeito com ele. Eu critiquei o Cudê o tempo inteiro, que ele dizia que o grupo do Inter era curto. E eu dizia, curto onde? Um time que tem A, B, C, D. O Inter tem 3 centroavantes de qualidade. É curto, às vezes é curta a imaginação dos técnicos. Só que um jogador que é líder de vestiário, ele tem que cuidar muitas vezes o seu discurso. E aí ele falou na emoção do jogo, ele até foi dar entrevista coletiva agora no dia de hoje, no pós-treinamento. Então, por isso nós vamos botar um pedaço ali ele se retratou, falou que foi mal interpretado, só que tem uma questão. Um jogador que dá a entrevista que ele deu pós-jogo não pode, naquela altura do jogo, dar um calcanhar, como ele deu, que faz parte do futebol, enfim, do jogo. E entregou o jogo contra o Tati. Não é, eu não vou entrar no detalhe de entregar. Só que isso tem que ter cuidado. Isso aí tem que chegar num jogador que é líder de vestiário. Ele não pode dar uma entrevista e 20 minutos antes dar um calcanhar na bola dizendo que o time não retomou as linhas. Vamos fazer o intervalo e voltamos na sequência segurando a palavra aí ao Dr. Sigma. Dr. Sigma era diretor de futebol do Internacional. Walter lhe deu muitas alegrias, foi campeão da Taça Libertadores da América. Walter, depois daquela Libertadores, saiu, foi para Portugal, deu um dinheiro bom para o Internacional também, bom para o Noveleto, que era dono de um pedaço também do Walter. E hoje, Paulo Pelaipe, eu quero cumprimentar, além de tudo, é uma boa ação que está fazendo o Pelaipe e que o Walter jogue quando estiver magro também, doutor Sigma, porque ele só joga quando está gordo. É uma lenda e tem um livro sobre o Walter que eu vou fazer o prefácio, que o cara que é reitor de uma universidade de Goiânia, é a Universidade de Brasília, que é sediada em Goiânia, escreveu, baseado numa entrevista que eu fiz sobre a vida do Walter numa pandemia, numa entrevista que fiz com o Walter. O reitor se sensibilizou e pediu que eu fizesse o prefácio do livro, e nós estamos falando sobre o Walter há poucos dias, num sábado de manhã, o reitor pegando lá, professor, pegando detalhes do Walter e falando comigo e tal, e ele estava me dizendo, é uma pena, mas ele só joga gordo. E ele diz, quando eu não estou gordo, eu estou triste. Então, que ele fique alegre e que jogue essa bola redonda que tem e que seja feliz no Botafogo de Ribeirão Preto.
O Pelaipe, não sei se está me vendo aí, depois ele vê no YouTube. Eu quero agradecer aí em nome do futebol, porque o Walter é muito talentoso, o Magriço. Assim como era o Anderson Pico também. Anderson, né? Pico, excelente, boa comparação. Claudio Miro parou cedo, teve que jogar um pouco no Inter, um pouco no Caxias. Em 79 o Inter lhe deu uma outra oportunidade, mas daí a banha não permitia. Ainda até morrer, o Inter deixou como funcionário do clube. Doutor Sigma, a pergunta era aquela ampla pergunta, não sei se o senhor ainda lembra. Lembro, né? Bom, eu, em primeiro lugar, né, se estiver assistindo, eu quero mandar um grande abraço, né, ao meu amigo Paulo Pelaipe, né, e que eu fiquei muito satisfeito quando soube da recuperação dele, porque ele também foi, né, foi contaminado pelo Covid-19, passou por uma fase bem difícil, mas ainda bem, né, que o Paulo Pelaipe conseguiu se safar, né, dessa doença terrível. Né? Então, eu mando um abraço para ele. Sobre o Walter, eu nunca vi um jogador tão talentoso como o Walter, né? Muito talentoso. Mas o Walter é isso, ele só joga gordo. Eu lembro que quando eu fui vice-presidente de futebol, ele jogava no Internacional, né? E não tinha jeito de fazer o Walter emagrecer, né? Nós colocamos ele em contato com a nutricionista, o Carraveta botava ele na caixa de areia, colocava ele na caixa de areia para fazer exercícios mais pesados, né? E todos os dias, né, ele ia pesado e não emagrecia 1 grama, né? E um dia o Carraveta suspeitou, né, e saiu ali do Internacional, depois do treino, e parou ali no Maquiavel, né? É esse o nome do trailer que tinha ali do lado do Beira-Rio. E foi conversar com os caras do Maquiavel para perguntar, né, se o Walter ia ali, né? Sim, ele vem diariamente depois que ele sai do Internacional. E o que ele come? Ele come 5 cheeseburgers, né, e 2 Coca-Colas 2 litros, né, ele toma. Né? Então estava explicado por que o Walter, né, por que o Walter não emagrecia. Né? E todos os dias o Carraveta perguntava para ele, né, Walter, tu estás tomando os remédios, os comprimidos, os suplementos alimentares que a nutricionista te deu, né? E ele dizia, sim, estou tomando. E não era mentira, só que entre, né, sair do treino e tomar o suplemento, ele comia 5 cheeseburgers e 4 litros de Coca-Cola. Né? Esse é o Walter. Né? É uma figura assim, de um talento para o futebol, mas precisava, isso às vezes, sabe que isso me dá uma tristeza no futebol, porque talento é uma coisa que não se treina, é uma coisa que ou se tem ou não se tem. Né? E é uma pena que, às vezes, rapazes moços, como o Walter, né, não tiveram formação, nem compreensão, né, do que é necessário para ter uma vida de sucesso. É uma pena. Né? É uma pena. Tomara que, a partir de agora, ele acerte, tenha maturidade, né, e consiga ser o jogador que sempre poderia ter sido. Né? Com relação aos treinadores, né, e primeiro eu quero pedir desculpa ao Felipe Assunção, que tem nome de artista, e dizer para ele que a idade, né, além de branquear os cabelos, embota a parte de dentro, que é o cérebro. Né? E eu, francamente, me esqueci do nome dele, né, mas eu quero me desculpar, eu chamei ele de companheiro colorado, que falou antes, mas o Felipe Assunção, né, que é um grande colorado, né, e que deu aí fez uma explanação muito pertinente a respeito do Internacional. A respeito do treinador, né, o Magri falou do treinador cai por incompetência, porque os jogadores às vezes estão contra, né? Eu não me lembro qual era a terceira. Rota de colisão com a direção. Isso, mas eu vou adicionar uma quarta, né? Quando Deus não quer. E aí eu vou me reportar primeiro ao Jorge Fossati, né? Que foi assim, vitorioso naquela Libertadores, que nós nos sagramos bicampeões, e que foi substituído, se não me engano, faltando 2 ou 3 partidas para a conquista do título. Né? Então, e também o Falcão, né? Que saiu do Internacional quando nós estávamos também em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, às vezes, né, há uma figura
com poder político dentro do clube que apita de fora, né? Mas isso apenas, né, de forma ilustrativa. O que eu quero dizer? Eu fiquei sabendo também dessa crise que teria havido no vestiário, com o Tyson, né, e não sei mais o que, com o Ednilson, né? Isso aí hoje está... É uma pena isso, viu, Rec? Hoje existe um verdadeiro gabinete do ódio nesses chamados impulsionadores colorados que têm, né, que atuam nas redes sociais e que vivem da mentira, porque além de tudo são covardes, né, porque não mostram a cara. Inclusive, que escreveu a respeito disso e durante a campanha política, né, a última aí no Internacional, se posicionou muito mal, né, seguramente a soldo de alguém. Esse nem no Brasil vive, né, nem no Brasil vive. Então, é uma pena, né, que hoje as redes sociais sejam contaminadas com esse tipo de gente e que muitas vezes têm credibilidade e geram crises, né, criam versões que são inexistentes e isso nunca levantaram uma palha em favor do Internacional, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Com relação ao técnico, eu concordo com o Marley que nem sempre trocar o técnico é positivo, né? O erro que eu acho que foi cometido é que nós já tínhamos técnico, né? Ele falou muito bem, né? São dois trabalhos diferentes. O Thiago Neves, com quem eu falei na época da eleição e gostei muito dele, né, tem que manter um trabalho vitorioso. E ele teve humildade para manter esse trabalho. E o outro veio sob a égide do modernismo, né, para mudar tudo, para fazer uma revolução onde não era preciso fazer. E por quê? Porque, lamentavelmente, a direção do Internacional, talvez por um cacuete político partidário do presidente, que é um político, né, acha que vai inventar a roda. Não se inventa a roda no futebol e também não há milagre nem magia no futebol. O Abel estava pronto e o trabalho do Abel foi experimentado, os jogadores confiavam nele. Quanto tempo demora para um técnico se estabilizar dentro do vestiário? 3 meses. A gestação, a gravidez é de 9 meses até a criança nascer. Um técnico de futebol, seguramente, se não conhece a aldeia e os caboclos, demora 3 meses. O Abel não precisou de 3 meses, né? Porque esse foi quase o seu tempo total de contrato. Mas esse aí que veio de fora, que não conhece nada e talvez nem tenham dito para ele a importância de um Grenal, o que representa isso para o Internacional e para o Grêmio, esse, né, não tem, ele precisa de tempo sim. Só que trocar agora representa mais 3 meses, um retrocesso grande para o Internacional. Então, mas eu concordo, tem que experimentar e tem que ver resultados. Se os resultados não vierem, não adianta insistir no erro. Já erraram e dá tempo de mudar, né? É isso que eu penso, né, com relação ao técnico. Eu só acho, né, que é preciso que o técnico aproveite o que tem, o esquema de jogo que o time está desenvolvendo, né, e nem o Cudê nem ele fizeram, né? E o problema desses técnicos que não têm... Eu tenho um verdadeiro horror de técnico e jogador que beija a camiseta do time, com raríssimas exceções, que são aqueles criados na casa. Porque eles são contratados por qualquer um. O Cudê nos deu um pontapé. Dizendo barbaridades acerca do Internacional dentro do vestiário do Inter e para o presidente do clube. Então, esse Cudê, né, tipo Nelsinho Batista, né, esse tem que ser arriscado da história do Internacional, né? Então, esses técnicos que não têm tradição nenhuma com o futebol brasileiro e muito menos com o futebol regional, eles não têm conhecimento do que representa, né, uma derrota num Grenal, né? Eu também não concordo com essa história de que o melhor é que não tivesse Grenal. Não, sem disputa local, não há futebol. O Internacional e o Grêmio só são grandes pela existência do outro. Olha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem vários clubes, né, e que estão se arrastando ali, caindo pelas tabelas, né? Botafogo, etc., Vasco, né? Porque não tem uma disputa direta.
O Internacional e o Grêmio só são grandes porque um constrói um estádio e o Internacional se vê obrigado a construir outro estádio, né? Inaugurar outro estádio. Um reforma, os dois estão disputando para ser sede da Copa do Mundo, uma das sedes da Copa do Mundo. Os dois melhoram os estádios, constroem estádios e assim por diante. Um contrata um jogador, o outro contrata um jogador, tenta contratar um jogador melhor. Essa é a história dos dois. Se não houvesse essa disputa, se houvesse apenas um clube aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, com força no Rio Grande do Sul, nós teríamos um futebol aqui muito medíocre, né? Então eu acho que o Grenal faz parte dessa história, ele mobiliza o torcedor, ele mobiliza os jogadores e eles têm que compreender a importância do Grenal, os dirigentes técnicos e os dirigentes políticos. Eu só não concordo, e havia esquecido isso na minha primeira intervenção, com o que ocorreu no pós-Grenal. Porque o presidente do clube e o vice-presidente de futebol não podem ser covardes. Eles têm que alentar, eles têm que apresentar um pensamento, né, positivo para o futuro, para o torcedor do Internacional. E não fizeram isso. Jogaram na fogueira os jogadores e o técnico do Internacional, Doutor, que, como muito bem dito antes, foi uma aposta deles, né? Eles planejaram isso. Se planejaram, não podem fazer ao modelo Vitório Pífero, que jurou que não ia contratar um técnico estrangeiro, né? E contratou o técnico uruguaio, né? Depois disse que ia contratar o técnico da seleção chilena e foi parar ali em Florianópolis para contratar um técnico, né? Então, esse tipo de coisa não se faz com a torcida. É preciso ter transparência, é preciso falar a verdade. Eu tenho horror de dirigente falando depois de uma derrota e botando a cereja no bolo, enfeitando o que não é bom, sabe? Não pode, tem que dizer, não gostei, o resultado não foi bom. Os jogadores, os meus jogadores, os jogadores do time, do clube, não jogaram como deveriam jogar. Doutor, muito obrigado, estouramos tudo aqui, mas foi boa a sua manifestação e voltamos breve. Um grande abraço, doutor. Grande abraço e muito obrigado. Valeu, doutor Roberto Sigma, conselheiro nato do Internacional. Voltamos já. São 2 meses do Miguel Ramírez no comando do Internacional. Está fechando 2 meses agora no jogo contra o Olímpia. O Inter mostra goleadas bonitas, interessantes, como foi contra o próprio Olímpia no Beira-Rio, e derrotas bizonhas, como foi a pro Tátira de virada. Não vou nem citar o Clássico Grenal, que é um clássico, aí tem um peso diferente. A pergunta que eu te faço, vocês entendem completamente o que o Miguel Ramírez pede nos treinamentos? Esse grupo é capaz de jogar da maneira como o Miguel Ramírez quer que jogue? Ou o Osmar Loss que faz esse meio campo de interlocução entre treinador e vocês? Explica pra gente, por favor, Daniel. Acho que como você mesmo falou, se pegar no geral, tivemos mais jogos bons do que ruins, né? Se a gente pegar as nossas derrotas, são mais erros pontuais e mesmo assim tendo um bom volume de jogo. O treino é todo o professor Miguel, com a ajuda do Martim e do Osmar como seus auxiliares, né? Mas tenho certeza que a gente entendeu. A própria demonstração disso são esses bons resultados que a gente teve em casa, e é nisso que a gente tem que se apegar, né? Não achar que somos o melhor time do mundo porque fizemos 6, mas sim se apegar a esses detalhes, ao que nos fez fazer tantos gols e conseguir essas vitórias. Edenilson, nos últimos anos passou pela casa-mata do Inter Odair, Abel, o Cudê e agora o Miguel. De lá para cá chegaram muitos jogadores, outros saíram. O Inter foi vice para o Atlético, vice para o Corinthians, não vence Grenais, padeceu para o Boca, padeceu para o América, perdeu jogos bizonhos, como acabou de dizer o colega. De lá para cá, muita coisa se mexeu, como a gente pode ver, mas alguns jogadores permanecem desde o Odair até agora. Você, Rodrigo Dourado, Lomba, fazem a base com outros nomes que estão permanentemente num time que não vence na hora decisiva e que na hora H tem sempre dificuldades, que você não diz ser psicológica, e também abriu a coletiva dizendo que não quis dizer o que era problema tático. Então, qual é o problema desses jogadores que permanecem no grupo como a base do grupo e que não conseguem entregar um resultado na hora que o Inter precisa?
Não, você usou vários exemplos aí, né, de insucessos, porém não usou o caminho para chegar até eles, né? O Campeonato Brasileiro são 30 e tantas rodadas e para chegar disputando até o final você tem que ganhar a maior parte durante o campeonato. Então, eu não compactuo com essa ideia de momentos decisivos ser só o último jogo, né? Porém, acredito e você tem razão quando diz que não conseguimos trazer o resultado para o clube, que é o título. E como eu falei antes, se nós somos os jogadores que continuamos aqui é porque algo de bom a gente tem e o clube vê isso na gente. Acredito que a partir do momento que a gente não servir mais para o clube, isso vai ser um ciclo normal, né? Clube, jogador, das partes procurarem um melhor caminho, algo assim, e a gente como atleta, como profissional do clube, a gente vai acatar. Muito bem, está aí a coletiva do Edenilson, ele falou mais coisas e eu quero concordar com o que disse o Edenilson. Não é pouco ser vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Copa do Brasil. E mais, quando os bons passam a ser problema, tem um problema maior acima deles. E essa história de que é um grupo perdedor e tal, puxa, o Grêmio contratou o Maicon e o Douglas, que eram dados como sobra de mercado. E a partir deles fez tudo isso aí que nós conhecemos. Vamos lá. Magrício, para fazer o fecho aí. Bom, muito obrigado a participação. Prazer te conhecer, Lipe Assunção. Lembro um grande amigo que eu tenho que mora no Canadá, que também se chama Lipe Assunção. Então agora eu conheço os dois, fico feliz com a lembrança. Boa noite, Reg, boa noite, Magrício. Olha, eu acho que não é toda essa terra arrasada. O Miguel aí vem oscilando, eu acho que ele tem que botar os pés no chão. Ele fez um Inter propositivo, o Inter tem bons resultados, mas está oscilando demais, então está na hora de buscar o equilíbrio. E ele não está fazendo a leitura devida. E o preparo físico não é o mesmo. E o zagueiro? Aí vamos deixar para a direção. Mas o Inter tem que... Não é terra arrasada, está em aberta a decisão. Como o Magrício disse aqui, foi um jogo igual. De 1 a 10, a nota para a contratação do Douglas Costa. Maravilhoso. Agora contratou maravilhoso. 10.